Olá galera, Edson Oliveira aqui com vocês para mais uma aulinha aqui do nosso projeto Terra de Sabidos, tá certo? E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo pronto aqui para mais uma aula? Pessoal, na aula passada a gente viu as operações básicas, né, dos números racionais. A gente viu adição, subtração, também com números decimais, né? Hoje a gente vai ver mais operações básicas dos números racionais, tá certo? Então, vamos aqui hoje ver a subtração de números decimais. Pessoal, como é que a gente faz a subtração de números decimais? Do mesmo jeito que a gente fez a soma de números decimais. A única alteração aqui é só que é o sinal. Aqui a gente vai subtrair. Lá a gente somou. A mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Tá certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer então. Aqui. Então eu tenho 3,15 menos 2,04 menos 1. Como é que a gente faz esse procedimento? Bem prático e simples. Ó. Então eu tenho aqui ó, 3,15 menos 2,04 menos 1. Para igualar as casas decimais, aqui não tem nada, a gente coloca 0, 0. Tá certo? Então a gente vai subtrair tudo isso aí. 5 menos 4 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 0 é 1. 1 menos 0 é 1. Então, 1 também. 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, 0. Então, nossa resposta é 0,11. Tá certo? Bem prático, bem simples. É assim que a gente faz subtração de números decimais. Tá certo, galera? Vamos para frente. Agora a gente vai ver multiplicação das frações. Como é que a gente faz multiplicação de frações? Na multiplicação de frações, devemos multiplicar os numeradores com numerador, né? Ou seja, numerador com numerador, e os denominadores com denominadores. Né? A gente já viu que as frações elas são designadas basicamente por dois valores, né? Um sobre o outro. Isso aqui a gente chama de numerador, né? E esse aqui a gente chama de denominador. Tranquilo, né? Bem prático, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Como é que a gente faz esse procedimento aqui, essa multiplicação? Bem simples, né? Como eu já acabei de falar. A gente multiplica de cima por de cima e de baixo pelo de baixo. Então, 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. 7 vezes 4, 28. Pronto. Então, ficará 18 sobre 28. Dá pra gente simplificar? O que vocês acham? O 18 dá para simplificar por 2? Dá. Mas o 28 também dá por 2. Né? Então, o que eu faço? Então, simplifica aqui, ó. Por 2, aqui por 2. 18 por 2 dá 9. Né? 28 por 2 dá 14. Pronto, então fica 9 sobre 14. Toda vez que der para simplificar, a gente simplifica as frações, tá certo? Agora o 9 dá por 2? Não dá. O 9 dá por 3? Dá, mas o 14 não dá por 3, né? Pronto, então fica aí. Tá? Não dá mais para simplificar, não. Então fica 9 sobre 14. Então a nossa resposta é 9 sobre 14. Então toda vez que der para simplificar, a gente irá simplificar. Beleza? Tranquilo? Próximo. 2 quintos vezes 3 quartos. Então a gente multiplica 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Dá para simplificar? Dá, né? O 6 dá para simplificar por 2. 6 por 2 dá 3. O 20 por 2 dá 10. Né? 3 décimos. Né? Dá para simplificar mais? Não, não dá, né? O 3 só dá por 3 e o 10 não dá por 3. Então, a gente fica aqui. Então, 3 décimos. Nossa resposta. Tranquilo? Então, só recapitulando. Toda vez que der para simplificar, a gente irá simplificar. Mais um exemplo aqui. Agora aqui são 3 frações, que a gente vai ter que multiplicá-la, os numeradores e os denominadores. Então, aqui ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, dá 8. Aqui ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então dá 8 sobre 30. Dá para simplificar? Dá, né? O 8 dá para simplificar por 2, que dará 4. O 30 dá para simplificar por 2 também, que dará 15. Dá para simplificar ainda? O 4 dá por 4, mas o 15 não dá por 4. O 4 dá por 2, mas o 15 não dá por 2. Então fica nisso, né? Então fica 4 sobre 15. Só dá para simplificar até aí. Então aqui nossa fração é irredutível, né? Pronto. 4 sobre 15. Tá certo? Então esse é o procedimento que a gente faz, multiplicação de frações. Tranquilinho, galera?
Alguma dúvida aí? Não, né? Belezinha. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Multiplicação de números decimais. Ao multiplicarmos números decimais, devemos estruturar o algoritmo para saber a posição da vírgula no produto obtido. Contamos quantas casas decimais possui cada número decimal e deslocamos a vírgula em relação aos algoritmos do produto da direita para a esquerda. Bem, gente, o que ele quer dizer isso aqui? Ó? Vamos ver aqui na prática. A gente está aprendendo na prática, não é isso? Opa, aqui na prática. Vou multiplicar aqui 2,4 vezes 1,2. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Vou armar aqui a continha aqui para vocês. Aqui, 2,4 e 1,2. Então, multiplicação de números decimais. O que eu faço? Vou pegar esse 2 aqui e multiplicar por todos os números de cima. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Beleza. Agora eu vou multiplicar esse 1 por todos os números de cima também. 1 vezes 4, então deixa uma casa decimal e vem para a próxima. Então esse 4 ele vem para cá, ó, tá certo? Então deixa uma casa decimal aqui, que é para poder a gente fazer a soma, tá certo? Então não coloco debaixo do 8 não, eu coloco abaixo da próxima casa decimal. Então deixa uma casa decimal vazia e vou para a próxima, quando eu vou multiplicar o próximo número, tá certo? Então 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então 2 vem para cá. Agora o que eu faço? Agora eu somo. Baixo 8, né? Agora eu somo 4 com 4. Tá 8 e aqui embaixo 2. Agora eu vou para cá e vou contar quantas casas decimais tem aqui, ó. A direita da vírgula. Aqui, a direita da vírgula aqui tem 1, que é esse 4, e a direita da outra vírgula tem uma outra casa, que é o 2. Ou seja, eu tenho quantas casas? Duas casas. O 4 e o 2. Então, duas casas decimais. Então, aqui eu conto duas casas decimais também aqui, ó. Da direita para a esquerda, tá certo? Sempre da direita para a esquerda, ó. Uma, duas. Então, o vírgula fica aqui, ó. Então, fica 2,88. Tranquilo? Então eu conto a quantidade de casas decimais que tem aqui, ó. Certo? Dois aqui. Então aqui tem, ó, uma casa decimal, duas casas decimais. Então aqui conta também duas casas decimais. Uma, duas também. Certo? Tranquilo, né? Agora, divisão de frações, né? Divisão aqui de duas frações. Como é que a gente faz? Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conserva-se a primeira fração multiplicando-a pelo inverso da segunda. Veja só, gente. Como a gente vai fazer uma divisão de frações, a gente faz o seguinte. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho duas frações, né? Ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 13 sobre 7 dividido por 9 sobre 2. Como é que a gente faz? A gente repete a primeira. A primeira é 13 sobre 7. Qual a operação inversa da divisão? É a multiplicação. A gente multiplica, tá certo? Pelo inverso dessa segunda. Aqui não é 9 sobre 2? Agora a gente vai fazer 2 sobre 9. Tá certo? Então é exatamente isso que está sendo dito aqui. Ó. Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conserva-se a primeira, tá aqui a primeira foi conservada, ó, tá certo? Multiplicando-a pelo inverso da segunda. Aqui a gente fez a inversão. Era 9 sobre 2, a gente invertiu para 2 sobre 9. E agora a gente faz a multiplicação. É assim que a gente faz uma divisão de frações. Certo? Vamos multiplicar. 13 vezes 2, 26. 26. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. Né? 63. Aqui. 63, tá certo? Dá para simplificar? Bem, o 26 dá por 2, que dá 13, mas o 63 não dá. Né? Então fica assim mesmo. Não vai dar para simplificar, não. O 26 daria até por 13, mas o 63 não dá. Então a gente deixa aí, 26 sobre 63. Tá certo? Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Belezinha. Aqui, agora aqui nós temos 3 frações para serem divididas, né? Então eu vou fazer, ainda fazendo de duas em duas, fazendo de duas em duas. Então a gente faz as duas primeiras, essas duas aqui primeiro, e depois o resultado a gente divide por a fração que está sobrando aqui. Então vamos repetir a primeira então. Então a primeira eu repito aqui, ó, 1 sobre 2, tá certo? Multiplica agora pelo inverso da segunda. Multiplica agora pelo inverso da segunda. Quem é a segunda aqui, ó? É 4 sobre 5. Então eu vou fazer 5 sobre 4.
Vamos lá. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. Pronto. Terminou aí? Não, agora a gente precisa dividir pela segunda. Aliás, pela terceira, né? Essa daqui que restou. Essa daqui, ó. Faltou, né? Então, o que a gente vai fazer? Para dividir por ela, toda vez que for dividir, a gente vai multiplicar pelo inverso dela. Então, qual é o inverso dela lá? Lá é 2 sobre 6, então a gente vai inverter. Vai ficar 6 sobre 2. Certo? 6 sobre 2. E agora a gente faz a multiplicação normalmente. Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30. 8 vezes 2, 16. Certo? 16. Dá para simplificar? Dá, né? Dá para simplificar. Por exemplo, 30. Dá para a gente simplificar por 2? Dá. Então fica 15. Vou continuar aqui na frente. Então fica 15. O 16 também dá por 2? Dá. Dá 8. Então 15 sobre 8. Dá para simplificar ainda? Bem, o 15 dá por 3, mas o 8 não dá por 3. O 15 dá por 5, mas o 8 não dá por 5. O 15 dá por 15, mas o 8 não dá por 8. Então fica assim. Então a gente chegou aqui na nossa resposta. Então fica 15 sobre 8. Tranquilo, né, galera? Qualquer dúvida, vocês podem acessar nossas redes sociais. Tranquilo? Vamos para a próxima. Divisão de 2 ou mais números decimais. Agora a gente vai fazer divisão de 2 ou mais números decimais. Para realizar a divisão de números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais dos números e efetuar a divisão. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu quero dividir 1,23 por 0,5. Como é que eu faço? Primeiro eu vou armar a conta, né, gente? Sempre a gente deve armar a continha que fica melhor. Então eu vou dividir aqui, ó, 1,23, aqui é número decimal, né? Aqui a gente fez, ó. Aqui a gente fez com... Aqui a gente fez a divisão de frações, né? Números racionais. Agora a gente vai fazer a divisão agora aqui com números decimais, certo? Então divido aqui 1,23 dividido por 0,5. 0,5. Pessoal, esse número que está aqui desse lado aqui, ó, tá certo? Esse número que está aqui, ele é chamado de dividendo. Vou colocar aqui para vocês aqui em outra cor, fica melhor, certo? Quadro preto. Ele é chamado aqui, ó, esse número aqui ele é chamado de dividendo. Esse cara aqui é chamado de dividendo. Já esse cara aqui que está aqui dentro é chamado de divisor. Beleza? Tranquilo. E o que a gente deve fazer? A gente deve igualar as casas decimais, tá certo? De todos eles. Tanto dividendo como diz aqui, ó. Para realizar a divisão dos números decimais, devemos igualar, tá certo? A quantidade de casas decimais dos números e efetuar a divisão. Então, a gente tem que igualar. Deixa eu só marcar aqui para vocês aqui, marca texto. A gente tem que igualar, tá certo? Aqui, ó, igualar a quantidade de casas decimais dos números e efetuar a divisão. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Pessoal, se a gente for analisar aqui, ó, por exemplo, aqui no dividendo nós temos duas casas decimais. Ó. As casas decimais são exatamente os números que estão após a vírgula. Então, após a vírgula, à direita da vírgula, nós temos aqui ó, dois números, ó, duas casas decimais. Isso no dividendo. Agora no divisor, após a vírgula, nós só temos uma. Então a gente não pode dividir, porque aqui as casas decimais estão diferentes. Aqui tem duas casas decimais. Aqui só tem uma. Então, para a gente fazer o procedimento da divisão, a gente tem que igualar, ambos tem que ficar com duas, porque aqui tem duas, aqui só tem uma. Então a gente tem que deixar com duas, certo? É isso que a gente vai fazer. Então o que eu vou fazer aqui então? Como aqui só tem uma, então eu vou mover aqui tem duas, aqui só tem uma, eu vou mover duas vezes para lá também. Então uma vírgula. Eu movi uma vírgula para cá, outra vez para cá. Pronto. Movi duas também. Como aqui não tem nada, coloca-se zero. Pronto. Agora do lado direito aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui também, duas casas decimais. Não entenderam não? Vamos fazer de novo. Deixa eu só apagar aqui. Ó. Opa, apaguei demais.
Ó. Aqui há duas casas decimais, aqui só há uma, e a gente tem que igualar. O que eu faço? Aqui, ó, movimento a vírgula uma vez para a direita, tá certo? E movimento outra vez para a direita novamente, ó. Só que não tem nada. Quando não tem nada, coloca-se zero. Pronto, agora ficou duas casas decimais do lado direito, no divisor, e duas também. Ou seja, as casas decimais agora estão iguais, ó. Duas aqui e duas aqui. Agora sim eu posso fazer o procedimento de divisão. Tranquilo? Então, o primeiro critério a se fazer no processo de divisão de números decimais é igualar as casas decimais. Depois que você igualou as casas decimais, aí sim, aí você faz o procedimento. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 8,43 dividido, por exemplo, por 2,2. Aqui tem duas casas decimais, aqui só tem uma. Tá certo? Então, o que eu faço? Aqui tem duas, aqui só tem uma. Então, o que eu faço? Eu vou movimentar a vírgula para a direita até ficar com duas também. Aqui só tem um, então eu movimento uma vez para cá, aí movimento outra vez para cá também. Por quê? Porque são duas, ó, aqui tem duas, então movimento a vírgula duas vezes também para lá também, para ficar igual. Então quando eu movimentei aqui, ó, aí não tem nada, coloca-se zero. Então ficou agora 8,43 dividido por 2,20, tá certo? A gente sempre vai fazer esse procedimento, a gente sempre vai mover a vírgula para a direita a fim de deixar o número de casas decimais iguais. Tranquilinho? Beleza? Então, vamos lá, fazer agora a divisão. Deixa eu só apagar esse detalhezinho aqui. Aí. Agora veja só. Agora eu preciso retirar essa vírgula. Tá certo? Eu preciso retirar essa vírgula. Eu não vou dividir esse número com vírgula. Veja que aqui tinha duas casas decimais, aqui só tinha uma. Quando eu movimentei, ficou duas também. Agora, quando eu movimentei essa, vocês lembram que quando eu movimentei essa vírgula para cá, a vírgula ficou aqui, ó. Tá certo? Eu movimentei uma vez, movimentei duas vezes. Então a vírgula ficou para cá. Então esse número agora, que antes era 0,50, ele passou a ficar quanto? 50. Tá certo? Só apagar esse detalhezinho aqui. Esse aqui também, pronto. Quando eu movimentei, isso aqui passou a ser 50. Então eu posso até apagar esse zero aqui, porque eu movimentei a vírgula uma vez para cá, outra vez para cá. Então se transformou de 0,50 para 50. Então eu posso até apagar esse número aqui agora. Agora eu tenho aqui 50. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui também, ó, para transformar num número inteiro. Né? Sair de número decimal para transformar em número inteiro. A mesma coisa eu vou fazer aqui também. Eu vou movimentar a vírgula duas vezes para cá também. Ó. Uma, duas. Eu movimentei duas vezes lá. Aqui eu movimento duas vezes aqui também. Pronto. Então, ao invés de ficar 1,23, quando eu movimentei a vírgula saiu daqui, ó, que eu movimentei ela duas vezes, ó, uma, duas, ela veio para cá, ó. Então, para ficar igual, em vez de ter 1,23 agora, como eu movimentei a vírgula duas vezes para cá também, agora vai ficar o número 123. Então, aqui agora vai ficar 123. E a vírgula aqui, como eu movimentei ela vai desaparecer também. Então, agora eu tenho 123 dividido por 50. Tá certo? Então, eu transformei os números decimais para números inteiros, que fica melhor a nosso trabalho, né? O nosso processo. Tranquilo? Então, só apagar aqui. Só apagar aqui também. Pronto. Então, vamos dividir agora. Pessoal, 123 agora é o número inteiro, sem vírgula mais. Eu movimentei a vírgula para cá, né? Uma, duas, a vírgula saiu. Movimentei a vírgula duas vezes para cá também, saiu também. Pronto. Quando você movimenta a vírgula, ela sai, ela vai embora. Tudo para que os números fiquem com as mesmas casas decimais e que se transformem em números inteiros, tá certo? Então, 123 dividido por 50 dá para dividir? Dá. Cabe quanto? Cabe 2. Cabe 2. 2 vezes 50 dá 100. Dá 100. Então, subtrai. 3 menos 0. 3. 2 menos 0. 2. 1 menos 1. Nada. Então, agora ficou 23 dividido por 50. Dá para dividir? O que vocês acham? Dá para dividir? Não dá, né, gente? Então, o que eu faço? Eu coloco um zero aqui e coloco uma vírgula aqui, ó. Certo? Então, como aqui tem 0 e aqui tem 0 também, eu posso até tirar esse 0 aqui. Ó. E agora eu faço só o seguinte. 23 dividido por 5 cabe em quanto? 23 dividido por 5 cabe em quanto? Cabe em 5? Não, dá 25, né? Passa. Então dá um 4. Eu coloco um 4 aqui, então. Um 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Então subtrai. 23 menos 20, sobra quanto? Sobra um 3. 3 dá para dividir por 5? Não dá. Então eu coloco um 0 aqui, ó. Agora, 30 dá para dividir por 5? Dá. 30 dividido por 5 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30. Nada. Nós chegamos aqui à nossa resposta de 2,46. Essa respostinha, 2,46. Tá certo? Então, sempre é dessa forma que a gente for dividir. Por exemplo, se eu tivesse aqui o número aqui, ó. 4,2
dividido por 0,7. O que eu fazia? Primeira coisa, gente, é igualar as casas decimais. As casas decimais são iguais? São iguais, né? Ó. Aqui eu só tenho uma casa decimal, aqui também eu só tenho uma casa decimal. Beleza. No critério casas decimais, aqui tá igual. Tá igual. Beleza? Tá tranquilo. Só que tem essas vírgulas. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas vírgulas. Certo? Vou tirar essas vírgulas. Eu movo a vírgula uma vez para a direita. Pronto, a vírgula saiu. Movi uma vez para a direita, ela saiu. Significa que eu estou multiplicando esse número aqui, 4,2, por 10. Então, movi uma vez para a direita, ela saiu. Então, vou tirar essa vírgula daqui. Ó. Pronto. Ela saiu. Ela foi embora. A mesma coisa eu vou fazer aqui também no divisor. Vou movimentar a vírgula uma vez para cá, para a direita também. Pronto. Como eu movimentei ela para cá também, ela sai também. Ela pega o beco. Tá certo? Pronto. Agora ficou 0,7. 0,7 é 0, é 7. Né? Agora ficou bom para fazer a minha divisão. 42 dividido por 7 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 7, 42. 42 por 42 dá 0. Pronto. Então, nossa resposta aqui é 6. Tranquilo? Tranquilinho? Se eu tivesse aqui, por exemplo, outro exemplo aqui. Se eu tivesse aqui 8,4 dividido por 2,2. Não, 2,2 não. Vou colocar outro número aqui, que é melhor. 8,4 dividido por 4,2. Pronto, fica melhor. O que eu faço? 8,4, 4,2. As casas decimais até são iguais. Então, eu vou tirar essa casa decimal. Move uma vez para a direita. Só uma vírgula. Aqui faço a mesma coisa também. Move uma vez para a direita. A vírgula sai. Agora ficou 84 dividido por 42. Cabe em quanto? Cabe 2, né? 2 vezes 42 dá 84. Fora 84, nada. Então a resposta aqui é 2. Tá certo? Então, sempre dessa forma, gente. Divisão de números decimais, a gente tem que sempre fazer esse procedimento aí. De igualar as casas decimais quando forem diferentes. Tá certo? Igualar as casas decimais quando forem diferentes. E retirar a vírgula, mover a vírgula para que a gente transforme em número inteiro. Tranquilo? Certo? Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Para frente. Aqui uma questãozinha aqui, uma questãozinha bem simples aqui, bem básica. Leia as afirmativas e assinale a opção que as classifica corretamente em verdadeiras ou falsas. Primeiro item aqui. Ó. Todo número natural também é um número racional. O que vocês acham, gente? Primeiro, então veja só. Então a gente tem primeiro o conjunto dos números naturais. Tá certo? Conjunto dos números naturais. Depois a gente tem um conjunto dos números inteiros. Tá certo? E por último a gente tem um conjunto dos números racionais. Então veja só, os números naturais aqui, ó, está dentro do conjunto dos números inteiros. Ó. Os racionais, os naturais, eles estão mais internos, né? Então eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Então, todo número natural também é um número racional? Com certeza, né? Ó. Todo número natural vai estar dentro do conjunto dos números inteiros, né? Certo? Ó. Natural vai estar dentro do conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros é um conjunto de números mais abrangente, tá certo? Então, esse item 1 aqui está verdadeiro, certo? Então, letra A está dizendo que é falso, né? Então, isso aqui já está fora. Pronto, já deu para a gente eliminar a letra A. Item 2. Números racionais não pode ser escrito na forma de fração. Claro que sim, né, gente? Número racional é igual a fração. Tá certo? É igual a fração. Então, números racionais não pode ser escrito na forma de fração. Então, isso aqui já está falso. Isso aqui é falso.
Então, o segundo item é falso, né? Aqui está dizendo que o item 2 é verdadeiro, então isso aqui já está fora. Então, o segundo é falso, 2F, 2F. Então, fica entre B, C e E. Vamos para a próxima. Existem números que são inteiros, mas não são naturais, ainda que sejam racionais. Por exemplo, se eu pegar aqui o número menos 3. Número menos 3. Esse número menos 3 é um número inteiro. Ele não é natural, porque os números naturais são apenas os números positivos, né? A gente pode até incluir o 0. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, isso aqui são os números naturais. Certo? Menos 3 é um número inteiro. Toda vez que tiver número negativo, é número inteiro. Tá certo? Então, menos 3 é o número inteiro. E o número inteiro faz parte dos racionais? Tá, faz sim, porque os números inteiros estão dentro dos números. Os números inteiros estão dentro dos números racionais. Então, existem números que são inteiros, tá aqui o menos 3, são inteiros, mas não são naturais, isso é verdade. O menos 3 ele não é natural, porque natural são os números positivos e pode até incluir o 0. Ainda que sejam racionais, isso é verdade. O número menos 3 ele é um número inteiro e é racional. Então, esse item 3 está correto. Né? Então, coloca aqui um V aqui de verdadeiro. Então, o item 3 é verdadeiro. Aqui está dizendo que o 3 é falso, então isso aqui já está descartado. Né? Está descartado também. Então, ou será a letra B, ou será a letra C. Quem vai nos dizer isso é o item 4. Um número racional pode ter infinitas casas decimais. Isso é verdade, gente. Eu posso ter um número racional com várias casas decimais. Que são as famosas casas dízimas periódicas. Né? Por exemplo, eu posso ter aqui 7,23, 20... Peraí. Eu posso ter, por exemplo... Deixa eu colocar outro exemplo. Eu posso ter, por exemplo, 2,99999, infinitas casas decimais, né? Eu posso ter 3,999 e assim sucessivamente. 2,43 e assim sucessivamente. Eu posso ter infinitas casas decimais. Então, isso aí, esse item 4, ele é verdadeiro. Certo? Então, aqui diz que aqui é falso, né? Então, essa aí, a letra B está fora. Então, realmente, nossa resposta é a letra C. C de casa. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Compare os seguintes números racionais e os classifique como maior ou menor. Pessoal, vamos comparar. A gente viu que a gente pode comparar quando os denominadores são iguais e quando eles são diferentes. Quando são diferentes, a gente vai apelar para quem? Para o MMC. Então, vamos tirar aqui o MMC entre 3 e 2. Vamos tirar o MMC entre 3 e 2. Vamos lá. A gente já viu, né? Mas vamos fazer novamente. Eu posso dividir aqui por 2, né? Aqui o 3 não dá, repete. O 2 dá por 2, que dá 1. O próximo quem? 3. 3 por 3 dá 1, aqui baixo 1. Então, 2 vezes 3, 6. Tá aqui o nosso MMC. 6. Certo? Então, eu vou ter aqui o 6 e vou ter aqui também o 6. Então, aqui 6 dividido por esse 3 aqui, né? Esse 6 dividido por esse 3 dá quanto? Dá 2. Dá 1, 2. Então, pego o 2 e multiplico por esse 5. 2 vezes 5, 10. Então, aqui, 5 terços se transformou em 10 sextos. Certo? Agora, eu pego esse 6 e divido aqui por esse 2. Certo? Vou pegar esse 6 e dividir aqui por esse 2. 6 dividido por 2 dá 3. Dá 3. Agora, eu pego esse 3 e multiplico aqui por esse 8. 3 vezes 8, 24. Pronto, 24. Agora, 8, essa fração aqui, 8 sobre 2 se transformou em 24 sobre 6. E essa outra fração aqui, 5 terços, se transformou em 10 sextos. Agora ficou bom, porque agora os denominadores agora são iguais. Agora é só analisar quem é o maior numerador. O maior numerador é quem? É 24. Então essa aqui, 24 sobre 6, ela é a maior. Que ela vem de onde? Ela vem do 8 sobre 2. Então eu posso dizer que 8 sobre 2 é maior do que 5 terços. Certo? Então é a nossa resposta. Tranquilinho, galera? Tudo bacana? Tudo certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com as nossas redes sociais, tá certo, galera? Bem, galera, então a gente fica por aqui. A gente encerra essa parte de números racionais, de operações com números racionais e números decimais, tá certo? Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.